Aí, porque, na verdade, esse capítulo 3 vai falar do movimento que vai gerando ali uma retaliação a partir dos judeus. Então, é como se Deus estivesse provocando aqui os judeus, né, para que eles demonstrassem mesmo toda a legalidade, toda a visão religiosa aqui, e o que não estava acontecendo com esses homens religiosos. Que eles estavam impedidos de ver, estavam impedidos de reconhecer e se levantando com muita força contra, né, o que estava acontecendo naquele momento ali na humanidade. Então, esse momento, esse capítulo vai falar dessa resistência judaica, né, dessa oposição, gente que se opõe ao que o Espírito Santo está fazendo. E aí a gente vai ler ali no capítulo 3. Eu quero pedir para a Taena nos ajudar, nos conduzir, ler. Se tiver bem de internet aí, né? Às vezes a gente não está muito bem com a internet. Filha, lê do versículo 1 até o versículo 11. Se puder ler com voz de radialista, jornalista, essa voz mais impostada e marcante, a gente agradece. Boa noite. Do 1 ao 11, então. Assim tá bom a voz, o timbre? Tá bom para ti? Muito bom. Tá muito bom. Cheguei a ficar todo arrepiado aqui te ouvindo. Pedro e João subiu ao templo para a oração da honra da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus olhos, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, Senhor, pela tua escritura, pela tua palavra. Obrigado, filha. Muito bom. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui desse movimento que está acontecendo é o final do capítulo 2 aqui sendo transmitido aqui, sendo configurado aqui, a gente enxergando esse final que lembra que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo? Então, aqui está acontecendo, eles iam todos os dias orar. Isso era um ritual judaico de oração. Era a oração da hora nona, que eram 3 horas da tarde, né? O calendário judaico ali diário começava a hora às 6 horas da manhã, na primeira hora, e ia indo até a 12ª hora, que era às 6 horas da tarde, 18 horas para nós, né? Então, a sexta hora era o meio-dia, e a terceira hora, depois do meio-dia, que era a nona, era às 15 horas para nós, né? Então, esse era o momento que eles estavam chegando para a oração, que era determinado no horário. Eles oravam algumas vezes por dia, né? Alguns dos partidos oravam 3 vezes, outros 5 vezes, né? Conforme eram ali os saduceus, os herodianos, os fariseus, e eles estavam chegando ali para orar. Então, eles perseveravam unânimes também no tempo e perseveravam nas orações.
Então, eles seguiam perseverando na oração. O povo de Deus, o povo que é levantado pelo Espírito Santo, é um povo de oração, um povo que ora, um povo que clama, né? Nós temos o nosso devocional de manhã, é o tempo da oração ali, é o tempo que a gente ora, a gente conversa, a gente busca a palavra, mas temos que ser um povo de oração. E eles iam orar, um povo de oração. Só que eles não estavam restritos à oração. A diferença é que eles não pautavam a caminhada deles pelo ritual. A oração era contínua, como nós estudamos na semana passada. Era uma oração no tempo integral. Era uma oração junto com a doutrina dos apóstolos, junto com a convicção de comunhão, de desejo de repartir o pão. Então, eles estavam orando nessa oração, que eles estão caminhando, o Pedro e o João estão caminhando, os dois indo ali, figurando ali uma comunhão, 2 a 2, eles já tinham tido essa experiência com Jesus. Jesus os mandou em um determinado momento, a gente tem isso marcado lá em Lucas 10 e Mateus também 10 fala a respeito disso, que Jesus enviava eles 2 a 2, eles estavam em uma figura agora de 2 a 2, agora enviados pelo Espírito Santo. E quando eles estão fora do templo, é importante porque a nossa vida não é uma vida restrita ao interior do templo. Agora Jesus trabalha no interior do homem, gerando uma comunhão para trabalhar fora do templo. E eles fora do templo agora, eles chegam e eles se deparam com uma cena que eles já tinham visto várias vezes. Porque aquele homem ali, todos os dias, ele era colocado pelas pessoas na porta do templo, na porta chamada Formosa, uma das portas, para ali ele ficar pedindo esmola para as pessoas. E aquela hora nona, a hora da oração, era a hora que as pessoas estavam chegando. Então era a hora que, quem sabe, ele mais lucrava, quem sabe, ele mais ganhava ali o dinheiro dele, porque aquela era a subsistência dele, a sobrevivência dele. Era um homem coxo desde o ventre da mãe dele, era um homem que tinha mais ou menos 40 anos, nós vamos ver mais na frente isso. E ele estava ali todos os dias. E aí eles passam mais uma vez por ele. E agora ele pede para eles um ato que ele fazia sempre. Sabe aquela repetição? Aquilo era uma oração daquele homem também. Mas era uma oração com palavras repetidas. Ali, gerando ali uma comoção nas pessoas que passavam, para que ficasse com pena dele, né? Já que ele não caminhava, não podia trabalhar. Então as pessoas iam ajudando ele por generosidade, por comoção, por pena. Agora chegou um momento ali que quem chega diante daquele homem ali não é mais um homem, 2 homens, 3 homens religiosos que vão orar. Chega o Espírito Santo através da comunhão de 2 homens que são tocados pelo Espírito. Então escreve aí, quem estava chegando ali era o Espírito Santo, porque agora é o Espírito da comunhão que chega nos ambientes, que chega nos lugares, que chega no ambiente de trabalho, que chega na família, na parentela, onde quer que seja. Era o Espírito Santo que estava chegando. Mas aquele homem não conhecia o Espírito Santo, ele conhecia a superficialidade do aparente, ele conhecia os homens, ele sabia, são 2 homens. E sabe, eu já vimos outras vezes aqui, mas 2 homens, 2 judeus que estão aqui, vieram orar no templo. E ele faz aquele ritual dele, pede dinheiro, né? E ele aprendeu a pedir dinheiro, ele tinha um tom de voz para pedir dinheiro, né? Ele tinha uma caricatura, um semblante para pedir dinheiro, uma técnica para pedir dinheiro. Só que naquele momento ali, é o Espírito Santo que está passando a partir da vida da igreja, que está se estabelecendo naquele lugar. E aí esses 2 homens param na frente dele. O que outras vezes eles podem ter passado, agora eles param, eles passam, mas eles param e eles olham para aquele homem ali. Porque o Espírito Santo ele tem um olhar diferente.
O nosso olhar, o olhar da igreja, é um olhar diferente do que o nosso olhar quando a gente olha individualmente. Quando a gente olha individualmente, quem sabe a gente é muito mais parecido com aquele homem coxo que está sentado, tentando comover as pessoas, tentando trabalhar, manipular a partir de fingimento, de dissimulação, de comoção. Que daí era um homem ali pedindo, era um olhar de um homem, um olhar a partir da sua necessidade. Agora o Espírito Santo, que se expressa através daquela consciência de comunhão daqueles homens ali, olha para o outro, não olha para eles. Porque o espírito de oração agora não é uma oração para si, é uma oração para que eu me esvazie de mim e me entregue para o outro. Para que eu me esvazie de mim sobre o outro. Então eles olham para aquele homem. E é aquele homem pede ali uma esmola, e aí eles dizem, olha para nós. É interessante, né? Aquela fala ali, registrada aqui pelo médico Lucas, olha para nós. É como se ele dissesse assim, irmãos, o Espírito Santo, ele faz a gente ganhar um outro olhar. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, aquilo que o olho viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é um outro olhar, é um outro olho. Olha para nós, como se ele dissesse, olha para o Espírito Santo agora, olha para o Espírito Santo, que agora é o teu Pai falando contigo, agora é o teu Pai te olhando diferente. O Espírito Santo, nesse momento da formação da igreja, ele tem um olhar diferente para que as pessoas se vejam de outra forma. E aí aquele homem que, quem sabe, quando ele diz, né, olha para mim, pode ser que ele tenha pensado, bom, agora sim, eles vão parar e vão me dar uma oferta generosa. E aí Pedro fala essa frase célebre. Eu não tenho o que tu está pedindo, prata e ouro, não tenho. Tu está com um olhar na prata e no ouro. Tu está com um olhar naquilo que pode suprir a tua necessidade. Tu está com um olhar a partir dos teus interesses, dos teus medos. Tu está usando as tuas ferramentas aí que tu tem para tu poder movimentar, para tu ganhar algo que eu não tenho. Mas o que eu tenho é mais, é maior, é mais valioso do que isso. E aí, naquele momento, o Espírito Santo está se apresentando para aquele homem. E aí o Espírito Santo se apresenta para ele e diz, eu não tenho isso que tu está pedindo, mas o que eu tenho eu vou te dar. E aí a Bíblia diz que pega ele pela mão e diz para ele, levanta agora e anda. É como se o Espírito Santo dissesse, olha, eu estou contigo, tem a minha parte, eu estendo a mão para ti, mas também tem a tua parte agora, te movimenta, te dispõe, levanta agora e anda. Agora tu não está mais sozinho, agora nós somos família, agora tu vai vir agora ser somado a essa gente que conhece comunhão. É o que o Espírito Santo está fazendo. E aí eu queria dar uma pausa aqui para a gente poder ir lá no livro de Isaías, no versículo 8 do capítulo 41. Versículo 8 do capítulo 41. Vocês acharam que eu tinha me enganado, né? Que eu ia falar. Saiu bem. Eles acharam. Versículo 8 do capítulo 41. No início tinha me enganado, né? Depois deu aquela virada. Capítulo 41 do livro de Isaías, a partir do versículo 8, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse,
tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, os que se voltam, né, contra a pessoa. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo perecerão. Então, aqui, nesse momento aqui, é como se essa fala aqui de Deus, que é aqui descrita através do profeta Isaías, ele está dizendo, é como se ele estivesse falando para aquele homem ali, aquele homem que está envergonhado, aquele homem que está confundido, aquele homem que está diminuído no chão, aquele homem que está deficiente, reduzido, com medo. Ele diz para ele, ó, tu é o meu chamado, tu é o meu escolhido, tu é o meu eleito. Aqui, nesse momento aqui, Isaías está profetizando um povo que está passando por um momento de muita dificuldade, um momento que não se explica. E aí Deus está dizendo, mas eu estou junto, mas eu não desisto, mas eu não te abandonei. Quem sabe aquele homem coxo, ou nós, ou as pessoas que estão no estado ainda, que ainda enxergam alguma deficiência, se sentem abandonados, se sentem rejeitados, se sentem esquecidos. Já aconteceu da gente esquecer, se sentir esquecido? Eu já me senti esquecido, mas eu não estava esquecido. O Senhor estava sempre lembrando de mim, Ele estava sempre lembrando de ti. E essa palavra que Ele está dizendo. E aí eu te sustento com a destra, com essa mão da justiça. Então, aquela mão de Pedro era a mão do Espírito Santo. Essa mesma mão de Deus, que era uma promessa aqui para o povo de Israel, para o eleito. Ele está dizendo, tu é eleito. Todos os dias que eu levantava pessoas para te trazer para cá, era o meu eleito que eu trazia para cá. Quando tu nasceu lá e surpreendeu ali, quando saiu do ventre da tua mãe, e houve ali uma decepção, houve ali aquele bebê que se tinha sonhos para ele, e ele nasceu coxo, impedido de caminhar, era o meu eleito. Então é isso que o Espírito Santo fala para nós, é isso que o Espírito Santo começa a falar para a vida da igreja. Ainda que tenha acontecido problemas contigo, com os teus pais, tu é o meu eleito. Ainda que tu tenha tido alguns problemas de relacionamento na tua caminhada, traições, é o meu eleito. Ainda que tu tenha alguns impedimentos, algumas dificuldades ainda de temperamento, algumas dificuldades da tua alma, algumas dificuldades emocionais, tu és o meu eleito. Aleluia! É isso que Deus está falando através do Espírito Santo. E é isso que ele está falando. E todos esses que estão te acusando, isso aqui é na mente da gente, né? Isso aqui não é com pessoas. Mas todos esses que estão te acusando, esses serão envergonhados, serão confundidos, esses que estão contendendo, estão brigando contra a tua identidade em Deus, esses serão envergonhados e confundidos, porque tu é o meu eleito, tu é o meu escolhido, tu é o meu filho. É isso que aquele homem está recebendo naquele momento, com aquela mão e com aquela palavra incompreensível. Aquela palavra que no primeiro momento diz, não, eu não vou te dar o que tu quer. Às vezes a gente fica bravo quando o Espírito Santo diz assim para nós, eu não vou te dar o que tu quer. Mas sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Eu não vou te dar o que tu quer porque eu tenho algo muito melhor que tu não conhece. O que tu está pedindo é limitado. Eu sei o que tu precisa. É isso que o Espírito Santo está fazendo nesse momento. E aí aquele homem ali, ele é levantado do estado que ele está, e ele recebe muito mais. E aí o Pedro diz assim, que ele não tem prato, mas diz assim, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saltando. No nome de Jesus. O que o Espírito Santo fala é apontar para Jesus. É no nome de Jesus.
É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é aqui um homem, não é o Pedro que está aqui, não é o João que está aqui, não é o Alberto que está aqui, não é o Samuel que está aqui, não é a Milene que está aqui, não é a Cristiane que está aqui. Não, é o nome de Jesus. Porque agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora é no nome de Jesus. Agora é a mente de Cristo. É a comunhão. É o poder de Deus na comunhão. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho para os romanos, porque é poder de Deus. Aquilo que é loucura para aqueles que perecem é poder de Deus para aqueles que são salvos. Então, aqui é uma expressão de poder, de sinais, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Quer glorificar Deus? Faz as coisas no nome de Jesus. Aqui ele está dizendo, não somos nós, é no nome de Jesus. O que eu estou fazendo aqui é um ato de obediência, é um ato de expressão do Espírito Santo, que leva o nome de Jesus para glorificar a Deus. Por isso que Jesus fala, tá? Glorifica o teu nome. E aí vem uma voz e diz, eu já glorifiquei, ainda glorificarei, porque as pessoas vão andar no nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse nome que é poderoso. Esse nome que faz sinais, faz milagres, faz maravilhas. No nome de Jesus. Ali, eu queria que vocês abrissem ali no livro de João. Muitas vezes nós vamos voltar no livro de João, nos capítulos, sobretudo 14 e 16, porque vai falar do Espírito Santo. Então, o que é fazer as coisas no nome de Jesus? Está passando uma ambulância aqui. O que é fazer as coisas no nome de Jesus? Então, João 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. No nome de Jesus. Ninguém vem, ninguém chega a Deus, ninguém vai ouvir nada de Deus, ninguém vai desenvolver fé, porque a fé vem pelo ouvir. Ninguém vai conseguir se não for a partir do nome de Jesus, da vida de Jesus, da compreensão de quem Jesus era, de quem Jesus foi, de quem Jesus é e de quem ele vai continuar sendo, porque o Espírito Santo, ele vai sempre nos despertar e levar os nossos olhos para o nome de Jesus. Então, falar no nome de Jesus não é dizer, olha, eu estou orando no nome de Jesus, é tu não fazer mais as coisas por ti, é o homem não fazer mais as coisas por ele mesmo. Então, não é uma verbalização, o poder não está na verbalização, não é orar, não, eu estou falando no nome de Jesus, está repreendido Jesus, em nome de Jesus, não, não é isso, é uma vida de quem não vive mais. Quando eu não vivo mais, quem assume o papel da minha vida é Jesus. E me dá a mente de Cristo. Então é só por ele. Depois, mais à frente, nesse mesmo capítulo 14, no versículo 11, diz assim, acompanha comigo e registra também. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, ele está falando das obras, está falando do poder, está falando daquilo que estava sendo executado ali, os sinais, as maravilhas, os prodígios, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vocês vão crer por isso. Versículo 2, na verdade vos digo que aquele que crê
em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome de Jesus, mais uma vez lembrando, não é uma verbalização, mas tudo que pedirdes, andando nessa condição de igreja, de filho, realizando as obras que eu faço e ainda outras maiores que essa, se vocês pedirem nesse nome, no nome de Jesus, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui ele está falando no nome de Jesus, mas na ação do Espírito Santo. Porque aqui ele está profetizando a descida do Espírito Santo, Consolador, que vai fazer com que pessoas andem no nome de Jesus. Que tudo que a gente faça é no nome de Jesus. Queridos, às vezes uma generosidade que a gente vai fazer para alguém, dar uma esmola, o que é bíblico, ajudar alguém, muitas vezes a gente está fazendo no nosso nome. Para que a gente mesmo se justifique. Para que a gente mesmo imagine enganosamente, de forma imatura, que aquilo ali está gerando alguma recompensa. Agora, querido, se isso for para nós mesmos, e se isso não for no nome de Jesus, se não for no impulsionamento do Espírito, isso não tem valor nenhum. Porque aí não é no nome de Jesus. Tudo que é no nome de Jesus é o que é pelo Espírito. Aqueles homens ali estavam sendo impulsionados pelo Espírito, por isso que eles tinham muita clareza. Olha, no nome de Jesus. Levanta, anda. Está aqui a minha mão. A minha mão agora é a mão do nome de Jesus. E aquele homem salta, levanta, e acontece algo sobrenatural. Eu já tive algumas experiências assim, de ver coisas extraordinárias acontecer no nome de Jesus. Eu sei que vocês também já tiveram experiências assim. Coisas grandes, pequenas, no nome de Jesus. Eu tive uma experiência, alguns aqui já sabem, com o João Miguel, o João nosso aqui, o João da Sandra. Não está aí o João, né? Não está aí. Mas vocês podem perguntar para ele, porque ele é testemunho ocular disso. No nome de Jesus. Eu estava uma vez, alguns anos atrás, já faz para mais de 10 anos, eu estava em Porto Alegre atendendo ali no meu gabinete e o João chegou numa noite dessa desesperado, com o corpo todo em ferida, em coceira, em carne viva, porque ele estava há algum tempo já com feridas no corpo que ele se acordava de noite para se coçar com um garfo. Ele estava ficando todo machucado. Ele não podia botar camisa mais. Aquilo já estava saindo da parte do corpo, indo para o pescoço, estava ficando aparente aquilo ali, como se fosse uma lepra. Ele não podia botar camisa porque ele ficava todo ensanguentado, a camisa dele colava nas feridas dele, das costas e dessa parte da região do tórax, e aquilo secava durante o dia, ele não conseguia tirar de noite, ele tinha que tirar a camisa tomando banho. E ele foi e me contou essa história, ali, perguntando para mim o que ele fazia. E aí eu pensei, vou orar por ti, no nome de Jesus, eu creio. Só que não era aquilo que... E é o que ele queria, era uma oração. Ele vinha ali para orar. Então era como se essa história aí se encaixa muito com aquela história que nós vivemos, eu e ele, uma sala fechada. Eu e ele somos testemunhas do que o Espírito Santo fez no nome de Jesus. E aí eu ia ali orar por ele, e aí o Senhor falou para mim que ele tinha que dizer para ele tirar a camisa dele. Aí o Espírito Santo falou para mim tirar minha camisa e dar um abraço nele, e nós orar abraçados juntos. Para mim era muito estranho aquilo ali que ele estava falando, mas ali era a força do Espírito Santo, era no nome de Jesus, e eu me abracei com ele, nós começamos a chorar, a orar e a clamar a Deus. Aquele homem ficou curado. As próximas semanas ele ficou curado, ele dá testemunho disso até hoje. Uma experiência que a gente teve, e aquilo não era pela cura, era pelo nome de Jesus.
Isso não aconteceu de eu sair abraçando todo mundo aí. Não saiu, não aconteceu. Então agora tem o abraço santo, e agora no Covid, todo mundo pegar Covid, vai abraçar, que vai ser curado, vai lá no TI lá. Não era isso que o Espírito Santo fez comigo. Mas naquele momento, como outros momentos, eu tive alguma experiência assim. Como tu também já teve e vai ter muita experiência assim. No nome de Jesus. Para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. E aí aquele homem salta, sobrenaturalmente cai nos seus pés, imagina, os tornozelos todos atrofiados, joelhos atrofiados, músculos atrofiados, tendões, ligamentos, tudo ali mirrado, e ele salta sobrenaturalmente e já sai pulando e já sai ali firmado nos pés dele. Aleluia! No nome de Jesus. Nesse nome maravilhoso. Essas obras maravilhosas que o Senhor faz. Eu queria que a gente fosse agora lá no livro de Mateus. Abre comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Uma história interessante. Vai falar dos últimos momentos de João Batista. Uma história muito interessante. Nós vamos ler Mateus 11, versículo 1. Diz que aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, é João Batista, né? Ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, qual foi a prova visível para aquietar o coração de João? Para João entender, é ele mesmo o Messias, é ele mesmo o Cristo. E aí ele diz, fala para ele, isso as obras que estão acontecendo, isso que estão fazendo. Então as obras continuam acontecendo, irmãos. As obras sobrenaturais, as obras, os sinais miraculosos, prodígios, eles continuam acontecendo. E eles vão acontecer até o final. No nome de Jesus. Então ele diz, para tu saber que é eu, que é Jesus, que é esse nome, João, fala para ele o que está acontecendo. Porque existem sinais para que as pessoas vejam. Quando ele fala lá, que nós lemos ali no livro de João, capítulo 14, que eles iam fazer coisas maiores ainda, não é coisas maiores no sentido de maior ou menor. No reino de Deus não tem maior e menor, melhor e pior, bom e ruim. Coisas maiores seriam coisas mais na frente. Quem vai na descendência mais na frente vai executando coisas maiores. Até o fim vai ser assim. Então, essas coisas maiores são as mesmas coisas, mas agora de uma outra forma. Agora, o que que era maior? O que que era a novidade agora? Que agora não era um homem que fazia, era no nome de Jesus, a comunhão, a consciência de comunhão de igreja realizava os sinais. Isso é algo maior. É algo diferente, é algo agora aperfeiçoado no nome de Jesus. Então, aquele homem salta e ele entra no templo, e o último tópico que eu quero abordar com vocês, eu quero que vocês escrevam aí algo que nós escrevemos no final do capítulo 2, no terceiro módulo, que é o louvor é a expressão de alguém curado. Escreve isso. O louvor é a expressão de alguém curado. Tu quer ver alguém curado? É alguém que louva. Quer ver alguém que ainda não está maduro? É alguém que murmura. Quer ver alguém curado? Alguém que é grato.
Alguém que tem sempre uma posição, uma verbalização, um olhar, uma interpretação de esperança, louvor. Ele louva, o coração dele louva. Esse homem entra louvando, saltando, ele louva. E no versículo 9 diz que todo o povo o viu andar e louvar. As pessoas têm que ver a nossa vida, irmãos, andando e louvando, andando diferente do que nós estávamos, num estado diferente. Nós estávamos sentados, nós estávamos ali reduzidos, e agora eles têm que nos ver como alguém que segurou nas mãos do Espírito Santo e levantou. E anda diferente. E as pessoas veem tu andar diferente e ver tu louvar o Senhor. Ver tu louvar com os teus irmãos. Por isso que o culto é lindo, irmãos. Quando a gente tem essa consciência. O culto é lindo. A gente louva ao Senhor nas orações, louva ao Senhor na palavra. Nós juntos ali louvando o Senhor. Tudo gente grata. Tudo gente ali humilde e ousada ao mesmo tempo. Humilde porque sabe que é no nome de Jesus. E ousado porque sabe que é no nome de Jesus. É isso que estava sendo expressado ali. Meus irmãos, nós andamos no nome de Jesus. Esse é o jeito de andar. Assim que as pessoas têm que te ver andando. Como é que ele anda? No nome de Jesus. Como é que, como é que aquela pessoa anda? Aquela pessoa anda no nome de Jesus. E as pessoas começam a ver. E aí começa a reconhecer aquele homem agora que está na comunhão, que não sai de perto de Pedro e de João, está na comunhão, entrou na comunhão, e as pessoas vêm, e as pessoas dizem, ele era de um jeito, e agora ele está de outro jeito, aconteceu algo sobrenatural com a vida dele, é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa terra, é isso que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo, é isso que o Espírito Santo vai fazer até a vinda do Senhor. Vai fazer a igreja andar no nome de Jesus, com a mente de Cristo, o poder de quem tem comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos. Então acontece algo aqui espetacular. E as pessoas começam a ver. Era gente que louvava. Aquele homem louvava, aquele homem era grato. E é muito interessante esse homem aí se levantar e ficar junto com eles ali todo o tempo. Porque geralmente quando a gente se levanta, a gente vai fazer outras coisas. Eu não vou ficar aqui, nem vou na igreja, eu nem vou. Eu vou é lá mostrar para as pessoas, olha o que aconteceu, agora sim. Não, sabe? Ficar na comunhão, ficar com os irmãos, buscar ali. Às vezes a nossa preocupação, irmãos, é sair desse estado que a gente está de conversão, esse estado que a gente está de ressurreição, e a gente quer em casa mostrar para todo mundo, não, não é assim. Irmão, fica com os teus irmãos. Aleluia. Fica com os teus irmãos. É tu com os teus irmãos que vão reconhecer o nome que agora tu representa, Jesus. Fica com os teus irmãos. Não adianta sair correndo, sem direção, sem orientação. Exceto se tiver uma orientação específica, senão fica com os teus irmãos. É ali que as pessoas vão ver. É ali que tu vai desenvolver. É ali que tu vai crescer, no nome de Jesus. E era até aqui que eu queria ir com vocês, abordando esses aspectos desse algo que começa a ser extraordinário, que sai agora de dentro daquele ambiente da casa dos irmãos, da comunhão, e começa a percorrer a cidade de Jerusalém. E a gente vai ver agora, na semana que vem, a partir do versículo 12, como Pedro ele desperta, como Pedro aproveita aquela oportunidade, como Pedro fala que não é o milagre, não é explorar o milagre pelo milagre,
O milagre é para exaltar o nome de Jesus. Sempre, qualquer coisa que acontecer, a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, faça-se para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos?